Bom dia! Bom dia, segunda-feira. Tudo bem com vocês? Bom dia. Pessoal entrando. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Esperando o pessoal entrar. Bom dia, Guilherme, Luciana, Hebe, SRX Empreendimentos, Caterine, Hermesen, Abdala, bom dia, bom dia. Gilbert, tá, já começa a entrar muita gente aí, já não. Isis, Leon, bom dia, gente, tudo bom? Esperando o pessoal terminar de entrar aí. Bom dia. Então, pessoal, como prometido, apertem os cintos, que agora a gente começa a falar sobre incorporação imobiliária. E a partir de agora, o meu objetivo com essas lives, a partir da live de hoje, é explodir a cabeça de vocês, literalmente. Preparei um conteúdo bem legal. Essa semana toda vai ser focada em mercado imobiliário. Então, semana passada a gente falou sobre planejamento estratégico. Eu falei da importância da gente arrumar a casa. Quem não assistiu as lives da semana passada, elas ainda estão disponíveis no YouTube. Corre, porque elas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Mas eu acho muito importante que a gente consiga construir esse raciocínio bem estruturado, né? Então, a gente organiza a casa, depois a gente avança no mercado imobiliário. Hoje, o meu objetivo é a gente falar sobre panorama do mercado imobiliário para 2021. O que a gente pode esperar, né, de 2021 para o mercado imobiliário? Mas antes de eu falar sobre isso, vocês já perceberam que eu gosto de fazer com que as pessoas entendam onde elas estão pisando. E eu acho que uma forma muito importante da gente fazer as pessoas entenderem onde elas estão pisando é explicando os conceitos, né? Então, nesse ponto, eu sou bem professora. Durante toda essa semana, a gente vai falar sobre mercado imobiliário. Hoje, a gente vai falar sobre o panorama do mercado imobiliário para 2021 e eu vou abordar os ciclos do mercado imobiliário. Tem muita gente que não conhece quais são os ciclos do mercado imobiliário, até para entender aonde que a gente está, né? Nesse momento, que parte do ciclo a gente está e o que é esse ciclo. E aí depois a gente começa a avançar para outros assuntos, né? Na próxima aula eu vou falar, na live de amanhã, eu vou falar sobre segmentação e nichos de mercado. Então eu vou fazer um panorama geral sobre quais são os tipos de incorporação imobiliária que a gente pode desenvolver, quais são os tipos de negócio que existem, né? Bem geral, só para vocês poderem abrir, expandir um pouco a cabeça. Às vezes a gente fica muito focado num tipo de negócio e nem percebe que tem demanda para outros tipos de negócio dentro da nossa própria região ou com a estrutura que eu já tenho como empresa, né? Mas sem mais delongas, vamos lá. Então, para variar um pouquinho, eu preparei um conteúdo bem pequenininho para vocês hoje. Acho que hoje eu não faço essa live em 15 minutos, acho que hoje ela vai ser um pouquinho mais longa, mas o meu objetivo é sempre trazer conteúdo muito conciso, né? Eu não quero ficar me prolongando muito, então eu quero jogar para vocês todo dia pílulas muito específicas, muito precisas sobre o mercado imobiliário. Então, vamos lá. O que é esse tal de ciclo do mercado imobiliário? Escreve aí no chat se alguém sabe o que é, se já ouviu falar. O que é o ciclo do mercado imobiliário? A gente costuma dizer no mercado que o ciclo do mercado imobiliário ele tem uma duração de 2 a 6 anos. E o que é isso? A gente sempre fala que as obras duram de 18 a 36 meses e o ciclo dura de 2 a 6 anos. Por quê? Cada tipo de empreendimento, ele tem uma fase de concepção, ele tem uma fase de aprovações legais, ele tem uma fase de lançamento e ele tem uma fase de obra. Só que dependendo da complexidade do produto, dependendo do mercado em que eu estou inserido, às vezes esse produto vai ser lançado rápido e vai ser vendido rápido, e a gente vai finalizar essa obra de uma forma rápida, e às vezes a gente vai levar um tempo maior para fazer isso. Além do ciclo de vida do empreendimento, né? Então, eu
desenvolvo um negócio, eu compro um terreno, eu faço os projetos que eu abordo muito dentro do fluxo da incorporação. Acho que todo mundo que está aqui, se não conhece ainda o fluxo da incorporação, corre lá no YouTube, que eu tenho cursos gratuitos falando sobre o fluxo da incorporação, que é o curso online de introdução à incorporação imobiliária. Eu acho que é o passo zero para todo mundo que quer trabalhar com incorporação, é assistir aquele curso. São só 2 horinhas, não mata ninguém. Então, eu tenho o ciclo de uma incorporação imobiliária, né? Eu compro o terreno, eu desenvolvo, faço estudo de viabilidade econômica, eu desenvolvo meu produto, faço meu lançamento, faço as vendas, faço a obra, entrego as chaves, repasse, beleza. Esse é o ciclo do meu empreendimento, é o fluxo da incorporação. Só que existe uma coisa maior, que é o ciclo do mercado como um todo. E aí é muito importante, porque às vezes a gente escuta na mídia, o mercado está em recessão, o mercado está em expansão, a gente está com super oferta. O que é isso, Carol? Então, hoje eu queria trazer para vocês um pouco do conceito de o que é o ciclo de vida do mercado imobiliário e aonde a gente está hoje dentro desse ciclo. Depois eu vou falar sobre demanda, né? O que a gente espera, o que a gente tem de demanda para 2021, para vocês terem uma noção de onde vocês podem atuar nesse nosso mercado incrível. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, para variar um pouco, né, Carol e seus croquis, eu tenho aqui o desenho desse ciclo. E o ciclo ele é composto por 4 etapas, apenas 4 etapas, é bem simples. A gente tem a etapa, e é interessante porque eu já vou começar pela etapa de recuperação. A primeira etapa que a gente tem é a etapa de recuperação. O que é isso, Carol? Quando a gente fala em recuperação, significa o quê? Significa que a gente está aquecendo os motores para começar uma atividade. Então, a gente tem a etapa de recuperação, a etapa de expansão, a etapa de super oferta e a etapa de recessão. E aí a gente recomeça esse ciclo de novo, e esse ciclo não para, né? Esse é o nosso ciclo da incorporação imobiliária. E do 1 até o 4, esse ciclo dura de 2 a 6 anos, dependendo do tipo de negócio que você está desenvolvendo. Volto a dizer, isso está relacionado um pouco ao tipo de obra que eu vou fazer. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma incorporação imobiliária que eu desenvolvo entre comprar o terreno, executar, vender, entregar chaves. Eu fiz menos de 12 meses, né? Principalmente quando eu estou fazendo produtos Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2. Quando eu vou aumentando a complexidade desse tipo de produto, eu vou para MAP, médio alto padrão, aí eu começo a ter uma complexidade maior, aí eu vou trabalhar com mixed use, que são aqueles projetos que eu tenho torre comercial, torre residencial, torre de hotel, galeria comercial, salas comerciais, mall de lojas, mais subsolo, estacionamento rotativo. Aí, quando eu começo a aumentar essa complexidade, obviamente, esse produto passa a ter uma complexidade também de desenvolvimento, de aprovação, de venda e por aí vai. Então, quando eu estou falando da fase de recuperação do mercado imobiliário, eu estou dizendo o quê? É o momento em que a gente está retomando a atividade. Hoje, eu vou começar falando do hoje, né? Vou lá para o meu croquisinho. A gente tem aqui, então, todas essas etapas do ciclo da incorporação imobiliária. Quando a gente estava em 2019, a gente estava saindo do momento de recessão e a gente estava entrando no momento de recuperação. Só que aí a gente teve o quê? A gente teve o Covid. E o Covid devolveu a gente de volta para aquela fase de recessão. Só que no final do ano, a gente já teve um reaquecimento do mercado imobiliário e a gente passou a sair do momento de recessão e agora nós estamos entrando aonde? Na fase de recuperação. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque quem souber usar a fase de recuperação e entrar na onda da fase de expansão, vai colher muito lucro no mercado. Então, vamos lá, vamos entender o que cada um desses cenários, cada uma dessas etapas representa dentro do nosso negócio. Na etapa de recuperação, é quando a gente começa a retomar a atividade de construção. Apesar de que para o nosso mercado de incorporação imobiliária, a gente teve sim um momento de recessão, vou falar sobre números daqui a pouquinho, a gente teve um momento de recessão, mas comparado às outras atividades econômicas, o mercado de incorporação imobiliária foi um dos que menos sofreu, né, em 2020. Assim, foi um mercado que a gente conseguiu continuar aquecido. E eu vou entrar no detalhe disso daqui a pouquinho. Quando a gente fala em recuperação, significa que a gente começa a ter uma queda na taxa de vacância.
Quem nunca ouviu falar desse termo, eu vou explicar. O que é a taxa de vacância? É a quantidade de imóveis desocupados. Quanto maior a taxa de vacância, significa que a gente tem muitas unidades vazias, né? E essas unidades, elas estão vazias por quê? Porque não está tendo uma procura. Então, guarda esse termo, taxa de vacância. Então, quando a gente está na fase de recuperação, a gente começa a ter um aquecimento da fase de construção, as empresas começam a investir mais capital dentro da fase de construção, e a gente começa a ter uma redução da taxa de vacância. Ou seja, a gente começa a ter um aumento da demanda. Anota isso aí. Conforme a gente vai tendo uma redução da taxa de vacância e as empresas começam a construir mais, o mercado como um todo começa a ter um sentimento de aumento do otimismo em relação à incorporação imobiliária. E aí uma coisa interessante, até as pesquisas no Google começam a aumentar. Não é o foco da live de hoje, mas sempre que vocês quiserem ter esse termômetro, comecem a acompanhar quais são as palavrinhas mágicas que estão sendo pesquisadas dentro do Google Trends, que é uma ferramenta do Google que avalia quais são as palavras que estão sendo mais buscadas dentro do mercado imobiliário. Eu vou ter uma live só para marketing digital, só para criação de persona lá na frente. Então, não vou entrar no detalhe disso agora, não. Mas se você quiser começar a ficar mais antenado, comece a anotar a perceber quais são as palavrinhas que estão sendo mais pesquisadas dentro do Google Trends, tá? Deixa isso aí atrás da sua orelha. Bom, então eu começo a ter um maior investimento em construção, eu começo a ter uma redução na taxa de vacância, ou seja, eu tenho menos unidades vagas, então eu tenho menos unidades disponíveis, o mercado começa a aquecer. Aí a gente tem a fase 2, que é a fase de expansão. O que é a fase de expansão? É quando a gente começa a ter um aumento expressivo no volume de dinheiro investido dentro da construção civil. A gente tem um elevado nível de construções novas acontecendo. Os preços dos imóveis começam a subir. A gente tem uma baixa taxa de vacância, a taxa de vacância já começa a ficar bem baixinha. Depois eu vou entrar nessas métricas de qual é uma taxa de vacância interessante para cada tipo de mercado. Ainda tem muito conteúdo aí para falar para vocês. Aí a gente começa a ter, então, porque eu já falei há um tempo atrás, eu já falei isso em algumas lives para trás, que a construção civil, ela é motor da economia brasileira. Ela gera empregos, ela injeta capital na economia, porque ela tem criação de mão de obra, de trabalho formal, então ela contrata mão de obra, a mão de obra recebe renda, a gente tem compra de material de construção, então ela acaba gerando um aquecimento de vários setores da economia, tanto da indústria quanto do próprio redução do desemprego. Então, conforme a gente entra na segunda fase do ciclo de vida da incorporação imobiliária, que é a fase de expansão, é o momento em que a gente tem uma maior ingestão de capital na área de construção civil, a taxa de vacância está super baixa, a gente começa a ter redução da taxa de desemprego, e aí entra incentivo ao crédito imobiliário e otimismo. Aí o mercado começa a ficar feliz, otimista, empolgado, todo mundo começa a ver, onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Eu vou investir nesse produto. Depois que a gente passa da fase de expansão, a gente entra na fase de superoferta. E aí, o que é essa fase de superoferta? É quando a gente tem muito imóvel lançado. Muitas incorporadoras olharam para esse mercado e falaram, quero entrar nesse mercado, porque eles viram. O mercado começou lá na recuperação, né? Que é onde a gente está entrando agora em 2021, por isso que eu quero chamar a atenção. A gente está lá naquela fase de recuperação, a gente teve a fase de expansão, e aí na fase de superoferta, o que acontece? Todo mundo que foi olhando esse mercado melhorando, falou, eu tenho que lançar, eu tenho que correr, eu tenho que lançar. Só que o que acontece? Quando a gente está na fase 3, que é a fase de superoferta, que a gente tem muito imóvel à venda, o que acontece com o preço? O preço dos imóveis estabiliza. Então, aqui na fase 2, eu estava tendo aumento do preço, porque eu ainda tinha uma grande demanda e poucas unidades lançadas.
Quando eu estou em super oferta, o preço estabiliza, fica estagnado, e a gente ainda tem muito lançamento imobiliário acontecendo. Então, eu tenho uma oferta maior do que a demanda. Nesse momento, o preço dos imóveis estabiliza, a gente tem uma euforia no setor imobiliário, a gente vê lançamento imobiliário acontecendo para todo lado, só que aí o que acontece? A gente começa a ter uma desaceleração. E aí a gente entra na recessão de novo. Por quê? Porque esse momento de super oferta faz com que a gente tenha mais unidades lançadas do que o próprio mercado consegue absorver. E esse ciclo, gente, se repete o tempo inteiro. Por que esse ciclo se repete? Porque aí, quando você começa a ter essa super oferta, os preços dos imóveis começam a cair. Porque eu tenho muita oferta de imóveis para uma demanda que não consegue absorver. Eu não tenho pessoas suficientes para comprar aquelas unidades. Só que é uma coisa um pouquinho mais complexa, depois eu vou entrar no detalhe de demanda, vou explicar um pouquinho mais sobre demanda, porque a gente tem vários tipos de demanda, né? Tem a demanda real, tem a demanda porque a gente está falando de taxas de aluguel muito caras, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito técnico. Então, hoje eu estou só focando em panorama geral. Quando a gente entra na fase de recessão, o que acontece? As empresas começam a ficar com estoque. Aí é aquele momento do estoque. É o momento daquela venda engessada. É o momento que a incorporadora não consegue fazer a venda girar. Por quê? Porque a concorrência está muito alta. E aí o que acontece? Os investidores que antes estavam investindo no mercado imobiliário, eles fazem o quê? Não, eu vou colocar meu dinheiro em outro lugar. E aí a gente começa a ver uma retirada dos investimentos do mercado imobiliário, um estoque grande, uma taxa de... Aí a gente começa a ver que a taxa de vacância começa a aumentar de novo, porque aí, como eu tenho muito imóvel disponível, as pessoas começam a pular de um imóvel para o outro, começam a trocar de imóvel. Então, o que acontece? A gente entra na fase de recessão de novo, e aí depois a gente volta para a fase de recuperação. Então, esse ciclo fica sempre girando. Hoje, aonde a gente está hoje? Então, como eu falei, em 2019, a gente estava saindo da recessão, entrando na fase de recuperação. Aí veio a pandemia. E a pandemia puxou a gente de volta para metade da fase de recessão. Onde a gente está agora? A gente está saindo da recessão e entrando na recuperação. Vou mostrar de novo aqui. A gente está saindo da fase de recessão e a gente está entrando na fase de recuperação. A gente está entrando aqui. Então, a gente está nessa ponta. Por que eu quero chamar atenção para isso? Porque eu coloquei aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou explicar que quando a gente está na fase de recuperação e recessão, é a fase que tem a maior oportunidade para o incorporador. O que, Carol? Porque é na fase de recessão que aquele incorporador capitalizado, aquele incorporador que não é refém de fluxo de caixa, consegue comprar o terreno mais barato. É naquele momento de recessão e de recuperação, que é onde a gente está agora, que o incorporador vai conseguir desenvolver uma incorporação imobiliária com alavancagem, atraindo investidores para o negócio dele. Por quê? Porque quando a gente está nessa fase de recuperação e recessão, é o momento em que incorporação imobiliária está com menor preço. Então, é onde o investidor quer entrar no seu negócio, quer investir, injetar capital no seu negócio, e aí você não precisa ir para o banco, você vai pegar investidores de outros mercados, e eles vão querer investir no seu mercado. Por quê? Porque nesse momento de recessão, o investidor olha para o mercado de incorporação e fala, é um ótimo investimento, porque investidor compra sempre em baixa. E é em baixa que você vai capitalizar o seu negócio para lançar em alta. Em alta quando? Na expansão, na fase 2. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente entende o fluxo da incorporação imobiliária, que é o que eu ensino, ao meu jabá, é o que eu ensino no meu curso, né? Na minha formação em incorporação imobiliária, a Academia Online P. Quando você entende o fluxo da incorporação e você consegue inserir o fluxo da incorporação dentro do ciclo de vida da incorporação imobiliária e você consegue navegar dentro... Lucas, isso é muito top mesmo. Quando você consegue navegar dentro desse ciclo de vida e você consegue desenvolver o seu negócio na época de baixa e lançar o seu produto na época de expansão,
Gente, um beijo, seu lucro vai explodir, seus negócios vão prosperar. Só que o problema é que acontece, muita gente dorme no ponto e lança o produto aonde? Lança o produto aqui. Você tem que lançar seu produto aqui ou aqui. Você tem que lançar o seu produto na fase de expansão. É aqui que você tem que lançar o seu produto imobiliário. Não é na fase de super oferta. E aí é que entra o pulo do gato, aí é que entra o incorporador antenado, aquele cara que está lendo, que está acompanhando métricas, que está acompanhando. Eu vou falar muito sobre indicadores também. Mas o meu objetivo com vocês é começar a colocar vocês que incorporação é muito mais do que empilhar tijolo, gente. Incorporação imobiliária é o desenvolvimento da estratégia do negócio. A construção é importante? É, mas o timing é a parte mais importante. Porque você, sendo o primeiro, você lança e você vende num valor que você pensou na sua viabilidade econômica. Beleza, então eu vou falar agora só uns históricos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. De 2008 a 2013, a gente teve a chamada era de ouro na incorporação imobiliária, que foi a consolidação do nosso mercado. Aí, quando a gente chegou mais ou menos em 2018, a gente teve a era da eficiência. O que foi isso? Quem desenvolveu produtos redondos, quem desenvolveu métricas e quem desenvolveu fluxos de incorporação redondos, conseguiu se sobressair no mercado. E quem não fez isso quebrou. É um pouco do que eu estou falando hoje. Eu espero que vocês consigam acompanhar o tipo de mentalidade que eu quero que vocês comecem a ter a partir de agora. Incorporação imobiliária não é construção. Incorporação imobiliária é estratégia de negócio. É o que desenvolver e quando desenvolver. Às vezes é melhor não lançar para não pegar uma onda baixa. Às vezes você tem que esperar o momento da onda começar a subir, tá? E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou na era da eficiência, né, que foi de 2013 até 2018, que foi aquele momento em que a gente começou realmente a desenvolver produtos imobiliários, aí a gente começou com a pandemia e aí a gente parou de novo. O ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte, hoje, né, final de 2020, início de 2021, a incorporação imobiliária e a construção civil são responsáveis hoje por 8 a 10% do PIB nacional. O que isso significa? Quem conseguir lançar seus produtos hoje, no cenário que a gente tem hoje, mas utilizando dessa inteligência de ter o melhor produto lançado, seguindo essas métricas, essas estratégias que eu vou começar a abordar daqui para frente, você consegue ser esse incorporador que vai conseguir colher esses lançamentos que vão ter resultado certeiro. E aí eu acredito que a partir de agora, você vai ter que investir muito em marketing digital, em digitalizar suas vendas, em facilitar o acesso ao crédito, em fazer com que a sua venda seja cada vez mais rápida. Porque você, além de ter um produto muito bom, você vai ter que ser acessível digitalmente, porque a gente agora está entrando numa nova era da incorporação imobiliária. Eu vou falar sobre isso também mais para frente. Falando um pouquinho sobre PIB, o que a gente tem hoje, né? O PIB em 2020, ele retraiu 5,52%. Só que para 2021, a gente vai ter um acréscimo de 3,5%. E a previsão é que a gente continue crescendo para 2022 e 2023. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre demanda. A Abrainc, com a FGV, com o PNAD, com o IBGE, eles lançaram um estudo. Eu leio muitos estudos, tá, gente? Eu sei que não dá para eu divulgar no detalhe todos esses relatórios, mas eu vou começar a trazer uns dados para vocês, justamente porque eu acho que é legal você acordar de manhã e ouvir alguns indicadores, porque depois você vai lá no Google e pesquisa isso que eu falei aqui hoje, né? Mas até 2030, a gente tem uma demanda de 30,7 milhões de habitações. Dessas, 46,9%, ou seja, 14,4 milhões estão focadas em 3 a 10 salários mínimos. 42,3%, ou seja, 13 milhões de habitações, estão focados em até
3 salários mínimos. E 10,7%, ou seja, 3,3 milhões de habitações, estão focados em alto padrão, acima de 10 salários mínimos. Dessa demanda toda, a demanda está localizada, 40% dessa demanda de novas habitações está localizada no Sudeste, 29% está localizada no Nordeste. Então, tenha em mente isso, 40% dessa demanda, desses 30 milhões de habitações que a gente tem que construir até 2030, 40% está no Sudeste, 29% está no Nordeste, 12% está no Sul, 11% está no Norte e 8% está no Centro-Oeste. Então, começa a pensar, gente. Se eu tenho uma demanda de 30,7 milhões de habitações até 2030, e eu sei que desses 30 milhões, 10% é alto padrão, e eu estou trabalhando com alto padrão, eu já começo a pensar, tá, 10% de 40, eu tenho que começar a fazer cálculos de quantos imóveis vão começar a ser necessários no meu nicho de mercado, na minha região. Eu tenho que começar a pensar em demanda, eu tenho que começar a calcular isso. E aí, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a Brainc e a FIP criaram uma tabela para fazer, eles têm vários indicadores, eu vou falar sobre isso também. A gente vai ter uma live só sobre MAP, médio e alto padrão, uma outra live só sobre Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, para entender essas demandas, taxa de vacância, velocidade de vendas, para vocês entenderem o que está acontecendo com o mercado. 8% no Goiás, isso aí, Lucas. Então, assim, a gente tem que começar a entender quanto eu posso construir, porque às vezes a gente fica com medo do tanto que a gente tem que lançar, e às vezes a gente está deixando dinheiro na mesa. E às vezes a gente está deixando dinheiro na mesa para o meu concorrente lançar. Simplesmente porque não estou desmerecendo os corretores, mas porque às vezes eu ouvi um corretor falar, não faz esse tanto de unidade, não, que 200 unidades você vai ficar com estoque. Depende. A gente tem que começar a beber da fonte de informações sem menos achismo. A gente tem que começar a olhar informações que sejam mais precisas. Os dados estão disponíveis. A gente só precisa aprender a olhar os dados, ler os dados. Alguns dados são um pouquinho diferentes e um pouquinho difíceis de interpretar, mas eu estou aqui para ajudar vocês, a gente vai fazer isso ao longo desse ano todo. Eu vou olhar os relatórios, eu estou louca para divulgar para vocês como é que vai ser essa agenda, para vocês entenderem que dia que eu vou falar sobre cenários, que dia que eu vou falar sobre dados de mercado, porque eu quero que vocês comecem a entender as informações que estão disponíveis hoje. Então, hoje o que eu quero falar para vocês, resumidamente, a gente tem 2 coisas importantes dentro do nosso mercado. 3 coisas importantes dentro do nosso mercado imobiliário. Uma, a gente tem o fluxo da incorporação imobiliária, que eu ensino como fazer. Se você souber como fazer uma incorporação imobiliária do zero, com eficiência, beleza. Você cumpriu metade da sua jornada. O que mais você precisa entender? Como é o ciclo de vida de uma incorporação imobiliária. Você tem que entender que a gente tem 4 momentos e que eu preciso lançar meu produto aqui e não aqui. E eu tenho que entender onde eu estou. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje? Hoje nós estamos saindo da recessão e nós estamos entrando na fase de recuperação. Então, agora é a hora de fazer lançamento imobiliário. Não é aqui. E aí, muito incorporador lança o produto imobiliário na fase de super oferta e fala, pô, não consegui vender, não arrumei um investidor, por quê? Gente, investidor não é fiel. Já vou falar isso. Investidor não é fiel, ele não vai ficar com você pro resto da vida. O investidor, ele é surfista, ele vai surfar na onda. Quando a onda está subindo, você vai achar um monte de gente para investir no seu negócio. Mas você tem que aproveitar o momento. E agora é o momento em que a gente tem que aproveitar para desenvolver business plan. Eu vou ensinar a fazer business plan também. Então, agora nós estamos saindo da recessão, estamos entrando na fase de recuperação. E é nesse momento que você tem que desenvolver os seus produtos imobiliários seguindo o fluxo da incorporação, ou seja, fazendo uma incorporação imobiliária do jeito certo. Mas não adianta fazer uma incorporação imobiliária do jeito certo e lançar no momento errado.
porque incorporação imobiliária é timing onde eu tenho uma demanda equilibrada, eu tenho preços equilibrados, eu não tenho tanta concorrência, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, era o que eu tinha para hoje. Para amanhã, a gente vai falar sobre segmentação de mercado e nicho, então eu vou explorar quais são as possibilidades dentro do mundo da incorporação imobiliária, e vou continuar explodindo a cabeça de vocês até o final do ano. Fiquem comigo. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.